todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com jantar até 20€. Eu acabei de chegar dos hipermercados Lidl e Pingo Doce, onde eu fui comprar então os ingredientes necessários para estas receitinhas e entretanto eu já partilhei tudo com vocês, eu gravei os preços para vocês verem que eu não estou a mentir em nada, mas tenho aqui duas coisas para vos dizer. Primeiro, quando eu comecei a planear estas receitas, e eu normalmente quando termino o vídeo do mês eu já começo a planear para o mês seguinte, havia aqui duas receitas que eu já tinha na minha cabeça, praticamente todas, tanto a entrada como o prato principal como o jantar, estava praticamente tudo aqui na minha cabeça. E eu já sabia que havia uma grande probabilidade de ficar abaixo dos 20, não é? Normalmente eu tenho aqui um desafio, chegar até aos 20€, ficar pelo menos dentro deste plafond, e eu sabia que este ia ficar um bocadinho abaixo, portanto, esta compra não ultrapassou os 15, portanto podia ser facilmente um desafio até 15€. Outra coisa que eu tenho para vos dizer é que esqueci-me de comprar a bebida, portanto, vocês vão ver que até vai ficar bastante abaixo, porque a bebida estava planeada para este jantar, só que o que é que acontece? Já tinha partilhado aí que o Pingo Doce aqui da Póvoa de Varzim esteve a fazer uma remodelação. Antigamente, da forma como eu entrava sempre pela zona do pão, e eu entro sempre pela zona do pão. Por norma as bebidas estavam sempre lá ao fundo e portanto eu comecei a pôr as coisas no carrinho, a gravar para vocês e disse, a última coisa que eu vou buscar são as bebidas. E depois fiz as comprinhas todas e como não passei pelas bebidas, não é? Isto é, já passei por elas no início, mas nem lhe dei atenção, porque o meu foco estava no final, então eu fiz as comprinhas todas e no final disse, está tudo. E vim-me embora. Ao chegar mesmo nesta porta, portanto, quando entrei da porta para dentro, eu pensei, esqueci-me da bebida. Portanto, não está aqui a bebida, vai ser água, porque eu não tenho mesmo nada cá em casa. Se eu tivesse qualquer bebida cá em casa, eu aproveitava essa para introduzir aqui no desafio, mas eu não tenho mesmo nada, só tenho água e, portanto, a bebida de hoje é água. Mas vocês podem introduzir aqui a bebida que vocês quiserem, porque dá perfeitamente. Portanto, vamos começar aqui por vos dizer, ou vou começar aqui por vos dizer, quais foram as refeições escolhidas. Para a entrada nós vamos ter aqui tâmaras com presunto, é uma entrada que eu gosto muito, porque dá aqui este balanço entre o doce e o salgado. E portanto será então tâmaras com presunto, é também então uma receita muito rápida de fazer, à medida que vocês vão fazendo o vosso jantar, deixam depois já tudo preparadinho, é só colocar no forno, vocês verão mais à frente, mas é uma entrada muito simples e rápida e não tem nada que enganar. Depois, para o prato principal, eu decidi trazer aqui novamente no canal, porque é uma receita que eu partilhei logo no início, quando eu lancei o canal, e se calhar vocês não sabem, ou muita gente não sabe, mas eu tenho página no TikTok, já não posto nada lá há muito tempo, eu postava muito no início receitinhas, e um dos meus vídeos mais vistos no TikTok é exatamente esta receita, que é uma receita de massa com atum, que eu chamo de gratinado de atum no forno. É uma receita muito boa, muito simples e por acaso foi das receitas mais vistas, porque eu acho que tudo que englobe massa e atum as pessoas gostam muito, não é? Porque é algo simples e então decidi trazer aqui novamente esta receita, por acaso de vocês ainda não terem assistido aqui no canal. E depois então aqui na parte da sobremesa, decidi trazer uma receita que já fiz aqui em casa algumas vezes, acho que nunca fiz para o canal, mas que estava com muita vontade de comer, que é serradura. Eu gosto muito, também não leva assim muitos ingredientes, é uma receitinha barata e é isso. Portanto, vocês agora vão ficar aí com as imagens dos preços. Como vocês conseguiram ver, eu gravei aí então todos os preços para vocês terem uma noção daquilo que está a ser praticado no mercado em relação aos produtos utilizados nestas receitas. E um dos produtos eu não comprei, que foi o queijo ralado, que eu filmei no Lidl, porque é exatamente o que eu tenho cá em casa.
mas eu não comprei porque já tinha. Portanto, bora lá mostrar-vos todos os produtinhos e falar então um bocadinho sobre o preço. Portanto, vamos começar pela entrada. Pela entrada nós vamos precisar de tâmaras e eu comprei estas. A embalagem custou 1,49€ e atenção que esta é uma versão mais cara. Esta aqui, normalmente o preço é de 1,99€, só que estava em promoção e ficou por 1,49€, mas vocês conseguem encontrar ao mesmo preço da marca Pingo Doce, 1,49€, só qual é o senão? Tem caroço. E, portanto, normalmente é esse que eu costumo usar, dá um bocadinho mais de trabalho porque vocês têm que tirar o caroço. Como eu encontrei ao mesmo preço e sem caroço, eu aproveitei. Estava em promoção, aproveitei. Portanto, 1,49€. E depois de presunto, eu comprei este que é o mais baratinho, que tem lá a 1,65€, traz 60 gramas, mas na realidade dá para bastante. Pelo menos, como só somos dois, dá para bastante, porque aqui traz 7 fatias de presunto e eu consigo utilizar uma fatia, dá para dois enroladinhos de tâmara, portanto consigo à vontade 14 e nem sequer vamos precisar tantos porque nós não comemos tantos. E portanto, só da parte da entrada, então o valor da entrada seria 3,14€. É isso. Depois, para o prato principal, então, como eu vos disse, é o gratinado atum no forno. Para isso nós vamos precisar de macarrão e a embalagem é de 89 cêntimos. Atum, eu trouxe 3 embalagens de atum, porque normalmente é a medida que eu utilizo, e estavam a 75 cêntimos. Atum, 75 cêntimos. Eu quando vi no site era o Homem do Leme, mas quando cheguei lá no Pingo Doce, o Homem do Leme já estava esgotado e portanto eu trouxe este que é o Tonton e também estava ao mesmo preço, em promoção. De seguida temos então aqui as azeitonas verdes que já estão há algum tempo esgotadas ou pelo menos não estão visíveis no Pingo Doce. Já, não é lá que eu tenho comprado porque realmente não tenho encontrado e então comprei no Lidl e estava em promoção a 79 cêntimos. Creme de soja, que paguei então, se não me engano, 89 cêntimos, exatamente. Polpa de tomate, eu tinha cá em casa polpa de tomate, não precisava de comprar, só que isto é o seguinte, o Pingo Doce, o Lidl não vende polpa de tomate assim em pacotinho. O Pingo Doce antigamente vendia e agora supostamente vende, isto é, vocês têm lá o pacotinho com os 3 e diz que se vocês quiserem comprar um é 33 cêntimos. Só que qual é o senão? Vocês não conseguem tirar uma embalagem. Antigamente dava para cortar porque era plástico e vocês retiravam. Só que agora eles puseram uma fita cola à volta e eu para conseguir tirar o pacote eu tenho que ter uma tesoura para cortar e trazer um. Não era possível. Portanto, eu tive que escolher este da Goloso, que custou 49 cêntimos, estava em promoção com 20 cêntimos de desconto, estava a 49 cêntimos, e então, como era um diferente daquilo que eu tenho cá em casa, e é mais caro, não fazia sentido eu utilizar o que tenho aqui e mostrar-vos um preço diferente. Portanto, 49 cêntimos. Depois, cebola, eu comprei assim uma para saber então o valor, estava em promoção a cebola a 89 cêntimos o quilo, e esta aqui ficou por 11 cêntimos. E por fim então o queijo ralado que custa 1,45€, eu não comprei porque tinha cá em casa, mas é esse então o valor. E o prato principal fica por 6,87€. Depois indo aqui à parte da sobremesa, a serradura, o que nós vamos precisar é de 2 embalagens de natas para bater e cada uma custa 55 cêntimos. Ficou então por 1,10€ as duas, não é? Que eu comprei 2. Leite condensado a 1,09€. A maioria dos produtos estão exatamente ao mesmo preço, tanto num hipermercado como no outro. Portanto, eu comprei onde fui primeiro, que foi ao Lidl. E, por fim, a bolacha Maria, que ficou por 49 cêntimos. É um pacotinho. Portanto, para a sobremesa nós gastamos 2,68€. Portanto, com tudo isto junto, entradas, sobremesa e prato principal, nós gastamos 12,69€. Ficámos aqui com um valor bem abaixo daqueles que foram praticados nos últimos 2 meses, que estiveram ali próximos dos 20€. E eu fiquei muito contente. Como eu vos disse, eu esqueci-me da bebida que estava estipulada aqui, portanto, eu acredito com a bebida mesmo que ficasse por 1€ e qualquer coisa,
ficaria por volta dos 14, mesmo assim fica abaixo dos 15 e eu fico muito contente. Quero mais uma vez aqui reforçar uma coisa antes de passarmos para as receitinhas, reforçar uma coisa porque há pouco tempo eu recebi um comentário aqui no canal de uma menina que dizia que 20 euros era muito, porque como é que nós conseguimos gastar todos os dias 20 euros num jantar? E eu quero reforçar para todos aqueles que são novos no canal e que não apanharam o início desta rubrica aqui, que a ideia de eu criar estes vídeos é dar-vos dicas de como podem sair da rotina, e nós não saímos da rotina todos os dias. Portanto, a ideia aqui é que vocês apanhem aqui ideias para que possam fazer jantares diferentes aí em casa, em que inclua uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, dentro de um valor simpático. Claro que esta questão dos 20 euros pode ser muito para uma pessoa, pode ser pouco para outra, isto depois depende muito da realidade de cada um, depende daquilo que vocês gastam quando vão jantar fora. Como eu já vos disse, este valor é para 2 pessoas, vocês conseguem fazer. Muitas vezes, a serradura dá para mais do que 2 pessoas, a entrada dá para mais do que 2 pessoas, mas eu deixo um bocadinho a vocês, ao vosso critério, o valor que vocês querem estipular. Isto aqui é só um ponto de referência, é dar-vos aqui dicas de como sair da rotina sem sair de casa. Fazerem coisas engraçadas, para surpreender os vossos parceiros, isto está para homens, isto está para mulheres, qualquer pessoa pode fazê-lo, mas realmente o intuito desta rúbrica é trazer aqui ideias, inovação, poderem poupar para quem gasta mais quando vai jantar fora. Por exemplo, quando vou jantar fora, eu não consigo pagar menos do que 20 euros por pessoa, desculpem, menos do que 20 euros por um jantar para casal, gasto muito mais, portanto, para mim, jantar uma coisa diferente, ou jantar fora, mas em casa, fazer coisas diferentes e sair um bocadinho da rotina, estarmos ali um momento a 2, a comer uma entrada, a comer uma sobremesa, saber bem, conversar. Neste caso, podia ser beber um bom vinho para quem bebe, mas não é o caso, vai ser água. Mas é isso que eu quero dizer, está bem? E a ideia destes vídeos não é parecer que todos os dias vocês têm que gastar até 20 euros e fazer todos os dias coisas diferentes. Isto aqui é uma coisinha uma vez por mês para sair da rotina. Quero-vos também dizer que já estou a planear o vídeo do próximo mês, portanto eu já tenho aqui estipulado a entrada e a sobremesa, falta o prato principal porque, tal como vocês sabem, no próximo mês de agosto vai sair então aqui o desafio dos 31 dias e eu gostava muito que dentro desses desafios, um deles fosse então o desafio até X valor, que eu posso vos dizer desde já que eu queria muito que fosse desafio até 10 euros com a entrada, sobremesa, parte principal e bebida, se correr bem. Estou a trabalhar nisso, tem sido muito complicado porque é um valor muito baixo, mas eu queria realmente conseguir entrar neste desafio e atingi-lo. Vocês sabem que quando me meto uma coisa na cabeça, eu tenho que conseguir. Portanto, eu espero que o próximo mês seja assim um desafio em grande, que traga aqui coisinhas boas, porque eu acho que a entrada está aqui já apontada. Tanto a entrada como a sobremesa são coisinhas boas, falta o prato principal, que é o pior, onde leva muitos ingredientes. Outra coisa que eu também gostava de dizer é que quando eu vos falo que o jantar é até 20 euros, é óbvio que não é tudo gasto, não é? Por exemplo, eu se compro um pacote de arroz para 2 pessoas, eu não vou gastar o pacote de arroz, eu se calhar vou gastar só 200 gramas, 100 gramas, o que quer que seja, mas eu tenho que estipular o valor total do pacote porque se vocês não o tiverem aí vão ter que o comprar. Se eu não o tiver, vou ter que o comprar, mesmo só utilizando parte. Portanto, eu não coloco aqui só o valor das 100 gramas ou das 200 gramas, eu coloco o valor total do pacote. Recadinhos dados, eu acho que está feito. Portanto, eu vou começar por fazer a sobremesa, porque é aquilo que precisa aqui um bocadinho mais tempo para refrescar, e depois deixo tanto a entrada como o jantar para mais logo. Portanto, vemo-nos já dentro de um segundo para começarmos aqui a fazer então a nossa sobremesa. Entretanto, já se passaram aqui uns bons minutos porque eu quis colocar um bocadinho as natas no congelador para que elas ficassem com uma melhor consistência. Isto é, se vocês utilizarem as natas à temperatura ambiente, elas não vão ficar com uma boa consistência de chantilly, vão ficar muito líquidas. Então é bom que vocês coloquem na parte superior do vosso frigorífico durante um dia ou 2, ou então coloquem durante alguns minutos, se não houver tempo, no congelador para elas ficarem realmente bastante frescas e ficarem assim um bocadinho mais encorpadas. Portanto, quais são os ingredientes que vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de 2 embalagens de natas para bater, uma embalagem de leite condensado e um pacote de bolacha Maria. A bolacha Maria vou triturar, ainda não sei se vou triturar ali no liquidificador, que eu acho que é um bocadinho mais rápido, ou então vou utilizar aquele utensílio normalmente de picar cebola, que faço então assim
que tem que se dar à corda, ainda não sei qual é melhor, mas eu vou-vos mostrar o resultado final porque eu acho que não vale a pena estar aqui a perder muito tempo a gravar e eu a triturar as bolachas. Mas então, vamos começar por triturar estas bolachinhas todas e depois vamos então bater as natas até ponto chantilly. Quando estiverem então em ponto chantilly, juntamos aqui o leite condensado e está feito. Portanto, é uma receita muito simples, muito prática e fácil de fazer, fácil de montar. Para montar, eu vou utilizar então aqui estes recipientes que eu acho muito engraçados e como são transparentes, eu acho que este género de receitas fica bonito em recipientes transparentes, porque assim vocês vão vendo as camadas. Então a minha ideia é colocar um bocadinho de leite, peço desculpa, um bocadinho do creme, depois a bolacha triturada, novamente o creme e por fim a bolacha triturada, e acho que vai ficar bonito, mas já vemos. E é isso, portanto eu vou primeiro tratar aqui da parte, anda aqui esta mosca que não me larga. Vou começar aqui a tratar então da parte da bolacha Maria e quando estiver trituradinho eu venho aqui então preparar o resto com vocês. E já são 7 e tal da tarde, eu venho então aqui mostrar como é que se faz a entrada, começar já aqui a preparar a entrada, mas antes disso eu queria vos mostrar então como é que ficou o resto da sobremesa, porque eu montei com vocês aqui 2 frasquinhos, que é as nossas sobremesas individuais, mas sobrou muito mais. Isto é uma receita que rende bastante. Normalmente eu costumo fazer aqui em casa para um jantar mais ou menos de 8 pessoas, claro que não sendo a única sobremesa, tem sempre mais alguma coisa a acompanhar, mas que as pessoas gostam muito. E portanto aquilo que sobrou eu coloquei aqui nesta tacinha de bolo inglês, que também é transparente e fica-se a ver então todo o interior. E então eu fiz da mesma forma, coloquei a massa, depois a bolacha, novamente a massa e terminou em bolacha. Já esteve aqui este tempo todo no frigorífico e já está então bem consolidado. E este aqui eu se calhar depois vou enviar para os meus sogros, porque eu sei que eles gostam muito, são assim também golosos como eu e portanto vai ficar no frigorífico, mas eu queria vos mostrar. Então, como eu vos disse, já são 7 e pouco da tarde, eu quero começar aqui a despachar a parte da entrada. Não é fazer já, porque isto é uma entrada muito rápida e é só colocar no forno, mas quero deixar já montado. Portanto, vou montar a entrada, deixo já dentro do refratário, que assim depois, quando o jantar estiver a meio, eu coloco no forno e fica então pronto, próximo ao jantar. E é uma receita que eu gosto muito. Como eu vos disse, eu gosto muito aqui do balanço entre o salgado e o doce. Portanto, quais são os ingredientes que nós precisamos? Presunto fatiado e tâmaras. E a única coisa que nós temos que fazer é pegar aqui então no presunto, como vocês conseguem ver. Tal como eu vos disse, uma fatia dá perfeitamente para duas
tâmaras enroladas e, portanto, vou cortar a meio, pego na tâmara e enrolo então no presunto, coloco assim um palitinho e deixo tudo assim no refratário, depois é só levar ao forno. Portanto, é super simples, vou deixar isso então pronto, porque assim depois é só colocar no forno e está. E já temos então aqui a entrada metade despachada, portanto toda a parte da montagem está feita e eu vou então agora começar aqui a fazer o gratinado de atum no forno. Para esta receita nós vamos precisar de uma embalagem de macarrão, uma embalagem de queijo ralado, 3 latinhas de atum, uma embalagem de creme de soja que vocês podem substituir por natas, uma embalagem de polpa de tomate, azeitonas verdes e uma cebola. E o que eu vou começar aqui por fazer, uma vez que é algo que cozinha mais ou menos ao mesmo tempo, eu vou começar por colocar o macarrão a cozer com um bocadinho de azeite e sal, que é como eu gosto de cozer a minha massa. Portanto, vou deixar a massa a cozer e ao mesmo tempo eu vou refogar a cebola. Quando ela ficar assim bem douradinha, eu vou juntar então o atum e uma vez que é algo que já está pronto a consumir, não é preciso perder aqui muito tempo, é mesmo só dar aqui uma refogada ao atum para ele ficar com o sabor a cebola, que eu gosto muito. De seguida juntamos então as azeitonas verdes, que eu vou cortar assim em pedacinhos, em rodelas. Juntamos também a polpa de tomate, o creme de soja e está feito. É só deixar ferver um bocadinho e está feito. Normalmente, como eu vos disse, tanto a massa como o recheio ficam mais ou menos prontos ao mesmo tempo. É algo que é muito rápido. 15 minutinhos está feito. Depois então o que eu tenho que fazer é pegar no refratário ao forno e fazer por camadas. Portanto, coloco uma camada de massa, neste caso será metade da massa, a seguir o recheio de atum e por fim a massa restante, coloco um bocadinho de queijo ralado por cima e levo ao forno. Quando eu colocar no forno, eu aproveito e junto também então aqui a entrada, que assim fica pronto mais ou menos ao mesmo tempo e enquanto que o prato principal vai arrefecendo um bocadinho para não estar tão quente, nós vamos comendo a entrada. Eu acabei por preparar todo o presunto, as tâmaras sobraram algumas, mas o presunto eu fiz todo porque é uma receita que acaba por também ser boa fria. Apesar de eu preferir morna, porque acho que a tâmara torna-se assim um bocadinho mais suave, assim uma coisa mais macia ao trincar, mas também algo que se sobrar vocês podem comer frio porque fica bom na mesma. Portanto, quando eu meter uma coisa no forno, meto a outra ao mesmo tempo e também vão ficar prontas assim em paralelo. Portanto, é isso. Vou então começar aqui a preparar todo este prato principal e já vos mostro tudo.
E venho então aqui despedir-me de vocês e dar aqui o feedback deste jantar. Estava tudo maravilhoso. A parte da entrada foi tudo, não sobrou nada. É algo que o marido gosta muito e, portanto, correu bem. O jantar também estava maravilhoso, ainda sobrou metade, portanto, ainda vai dar para eu amanhã levar para o trabalho para jantar. Ainda vai dar se calhar para jantar do marido. E de sobremesa, tal como eu vos disse, também sobrou então aquele refratário que à partida vou oferecer aos meus sogros, que eu sei que é algo que eles gostam muito. Portanto, eu só vos posso dizer, façam aí, experimentem, digam-me se gostaram ou não, deixem as vossas dicas de jantares, de refeições, de receitas que gostavam que eu trouxesse aqui no canal. Se tem alguma que vocês conhecem e gostavam que eu fizesse aqui, partilhem. É isso, portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta sugestão. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos e vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinho muito grande e tchau!